A Nicole hoje tem 27 anos, fez faculdade de administração e trabalhou em muitos lugares com estágios formais, né? Banco, concessionária, restaurante. E por um momento eu fui efetivada numa empresa de turismo e vi que aquilo ali não era o que eu queria porque me gerou um estresse emocional muito grande. Na época, minha gerente me pegou para rival e aí gerou uma situação bem desagradável no ambiente de trabalho e vender a minha hora. Muitas vezes eu ficava lá sem fazer nada. Então, vender essa hora que você tá lá, você podia fazer outra coisa e você tá improdutiva, aquilo me pegou muito. E minha mãe sempre foi uma mulher de fazer coisas. Eu pequenininha, minha mãe fazia ovo de Páscoa na Páscoa para vender, fazia acessório para 7 de setembro para os desfiles, fazia acessório na época de São João. Então, lá em casa sempre teve muita miçanga, muita linha, muito tudo. Minha mãe sempre foi muito de fazer as coisas. Então, quando eu me vi fora daquele ambiente de trabalho formal, empresarial, eu falei, não, eu quero outra coisa, eu quero fazer algo meu. E eu tava nessa busca já do vegetarianismo, eu não sou vegana, eu sou vegetariana, mas assim, tava nessa busca, né, da alimentação, do corpo, do cuidado com o corpo, muito conectada em entender coisas, em viver a natureza e tal, coisa que quando a gente mora na cidade a gente às vezes demora um pouco, né, a expandir para esse lado. Então eu tava nessas descobertas e vi na saboaria, principalmente, eu fiz um curso de saboaria e, assim, fiquei apaixonada com as possibilidades, com as coisas maravilhosas que dá pra ser feitas. E eu falei, cara, é isso. E aí, em um momento, eu encontrei com Ingrid, que é minha sócia. Ela tinha acabado de ter bebê, Dandara, que hoje tem 3 anos. E Danda, bebezinha, eu lá visitando, ela também naquela, agora sem renda, dependente do marido, mãe, e precisando trabalhar e ir em casa porque não tinha com quem deixar a criança porque era uma conta que não fechava. E aí eu falei pra ela, eu aprendi a fazer um sabonete e tal, o que você acha? Vamos tentar? Ela, vamos. Aí isso no início de 2017, aí a gente passou o ano todo de 2017 fazendo testes. Ela morava aqui no Inácio, eu ia pra casa dela de bike cheia de coisa, a gente testava e voltava pra casa, era nessa. E aí quando foi em dezembro de 2017 a gente lançou a Nefertiti. Ingrid, ela tem muito a pegada da fitoterapia, ela é bióloga, mestre e o estudo dela é nas ervas. E eu sou muito do business, gosto do planejamento, gosto da organização, gosto do fazer, principalmente o sabonete, sabe? Eu viajo fazendo sabonete. Faço tudo, mas viajo fazendo sabonete. Aqui é a bancada onde eu faço a produção. É aqui que eu tento me organizar, né, pra conseguir produzir o que eu preciso no meu dia a dia. Nesse armário, nessa prateleira, ficam algumas matérias-primas, óleos, alguns ativos, cúrcuma, cacau, argilas, sabe? Aqui alguns óleos, rosa mosqueta, coco. Aqui são os utensílios, né, que eu uso para produção. Nessa prateleira tá o meu estoque, né, como vocês estavam vendo aqui atrás. Lá em cima tem alguns macerados de ervas, que é os óleos medicados que eu uso para fazer os sabonetes. E aqui é que eu monto os pedidos de vocês, todo mundo que chega agora eu já pego, já monto aí. E é isso. Meu local de trabalho, ele não é tão grande, mas ele é extremamente, pra mim, aconchegante e me cabe, sabe? E eu tava até comentando, né, que eu gosto muito daqui porque entra essa luz durante o dia, então eu me sinto muito tranquila, sabe? Pra mim é um ambiente que me deixa muito tranquila estar aqui. E como eu tenho gostado cada vez mais do que eu faço, eu fico só pensando em coisinhas pra melhorar, falar, o que eu posso fazer aqui? Então, eu tenho curtido muito, 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 muito. Aí no meio do caminho, a Nicole se tornou mãe e tudo ficou mais intenso, assim, né? A vontade de você fazer as coisas acontecer. Quando você tem um filho é muito maior, então você fica assim, querendo dominar o mundo, né? Então assim, eu tô muito nessa pegada, eu tô naquela fase até de não conseguir nem descansar, porque tá muito, cara, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Então assim, eu tô cheia de objetivos, tô cheia de planos e com muita vontade de fazer, às vezes falta até físico, sabe? Mas assim, eu tô muito nessa energia hoje, muito focada no trabalho. A Nicole, que é mãe, que é empreendedora, como é que ela faz pra ter saúde mental no meio desse caos? Ai, meu Deus. Às vezes é difícil, né? Tipo assim, hoje, qual é meu ritual pra ter saúde mental? Eu só ligo meu celular depois de 8 da manhã, porque a rede social, às vezes... E como eu faço tudo, né? Eu tô ali na rede social, então eu tenho que responder as pessoas, etc. Então, eu só ligo meu celular 8 da manhã pra conseguir realmente ter esse tempo de
respirar de manhã, né? Faço minha yoga todo santo dia, com o Dionísio em cima de mim. É bem expectativa versus realidade, fazer yoga com criança em casa. Então, faço a minha yoga e me alimento bem, sabe? Minha vaidade para manter minha saúde física e mental é essa. E, por exemplo, eu não consigo trabalhar manualmente com o Dionísio acordado. Então, evitar essa situação também é muito importante, porque se eu tentar, se for um dia que eu tiver muita coisa pra fazer, que já é estressante, e eu tento trabalhar com ele acordado, não tem como, mas estressa mais. Então, são coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia, né? Então, é isso. Me alimento bem, bebo bastante água, tô o tempo todo bebendo água. Eu acho que... E é isso, né? Eu não consigo pensar em cuidar só da mente sem cuidar do corpo. Então, eu preciso estar bem fisicamente, me sentir forte, me sentir saudável, pra minha mente também entender que tá tudo bem. Tem dias que é muito estressante, mas tem dias que a gente consegue lidar. Quando começou a pandemia, o que que eu pensei, assim, né? Tipo... Como a pandemia impactou na minha vida de empreendedora? Havia a sensação primeiro de falência, né? Pronto, vou falir. E agora? Todo mundo trancado em casa, todo mundo segurando a grana, todo mundo... Porque ninguém sabe o que vem por aí, né? Isso é real. Então... E eu não acreditava que meu negócio ia sobreviver. Eu não acreditava, sabe? E isso mudou muito o meu olhar para o meu negócio. Depois dessa pandemia, eu acredito muito mais na Nefertiti do que antes. Porque... eu ficava, cara, será que as pessoas vão realmente investir e tal? E o item que eu vendo é um item de primeira necessidade, porque é um item do dia a dia e que tem valores a mais, né, do que simplesmente um sabonete. Sabonete hoje está super em alta, né? Todo mundo lavando a mão, todo mundo se higienizando muito, mas, assim, tem muito mais por trás disso, né? É isso, é o valor do meu tempo enquanto de estudo, de trabalho. E depois que passou o susto, eu passei uma semana paralisada. Uma semana não, passei um mês paralisada, porque eu passei um mês fora do Instagram, assim. Caraca, e agora, né? Tipo assim. E... Só que depois as pessoas ficaram em casa, aí começaram a olhar para sua alimentação, tome vitamina C, e tome fazer yoga, e tome cuidar do corpo, e tome me alimentar bem, comer orgânico e não sei o quê. Então, assim, foi um movimento completamente diferente do que eu imaginava. E a Nefertiti super alinhada com tudo isso, né? Porque a gente faz produtos que cuidam do nosso corpo, limpa a nossa pele sem agredi-la, sem retirar o manto ácido, né, protetor da nossa pele, não polui os rios, a espuma, a gente utiliza embalagem biodegradável, reciclável. Então, assim, quando as pessoas olharam para isso, a gente viu a nossa demanda crescer 130%. No mês das mães foi uma loucura, eu me vi louca aqui. Era tanto produto, tanta sacola que eu não sabia mais do que era, sabe? O que era de quem, e revisava os pedidos 1 milhão de vezes, assim, tipo... A gente vendeu muito no Dia das Mães. Só que à medida que a receita sobe, as despesas também sobem. Então, assim, a gente não tá lucrando mais. A gente tá vendendo e reinvestindo, vendendo e reinvestindo. Tipo, antes eu fazia uma forma de sabonete em 2 horas. Hoje eu tenho que fazer 3 formas em 3 horas, de uma vez só, porque fazer uma só ou 2 não supre mais. Então, eu vou ter que ter esse retrabalho logo mais. Então, a minha capacidade produtiva teve que aumentar, então a gente tá ajustando tudo isso, sabe? Em termos de investimento em material, de apoio para fazer, em matéria-prima, comprando em mais quantidades. Eu sempre fui uma admiradora, né? Antes da Nefertiti chegar a ser expositora da Feirinha da Gambiarra. Antes tinha a questão, como a gente não tinha muita grana, ficava difícil pra gente investir na participação, mas porque a gente também não tinha noção do que era estar lá. Porque quando a gente esteve lá, a gente entendeu, tipo assim, a quantidade de pessoas que circulam por ali, realmente, enquanto empreendedor, você fica meio atônico, assim, é muita gente na barraquinha, muita gente perguntando, então a gente muitas pessoas têm acesso ao nosso trabalho através da Gambiarra, muita gente. A gente fez clientes fiéis lá. Tem um senhor que sempre ia e comprava um sabonete cicatrizante. Eu não esqueço, toda vez que ele chegava, e ele só comprava lá, não tinha outra feirinha que ele ia. Quando ele chegava, eu falava sabonete cicatrizante, então assim... Aí, engraçado que quando acabou isso, infelizmente com a pandemia que não teve mais a feirinha, quando ele chegou pra mim no WhatsApp, eu falei... Que bom que você veio, e fiquei emocionada, tá vendo? Realmente, porque é uma história assim que fiquei, cara... Que massa, sabe? A feirinha foi essa ligação com esse cliente, por exemplo. E com muitas outras pessoas, então assim, o ambiente era muito gostoso. Eu vou escolher um sabonete, eu vou escolher um sabonete. Ai, tenho gostado muito do sabonete cicatrizante. Por quê?
nesse momento de estresse, a gente às vezes desenvolve muita urticária, né? Do nada a gente tá com a pele coçando, couro cabeludo. Já aconteceu aqui em casa, comigo e com o Dionísio, e o sabonete cicatrizante ele salva, sabe? Ele é feito com ervas medicinais e óleo essencial de melaleuca. Então eu acho que tem sido um produto bem útil assim para mim durante esses tempos de pandemia. Enquanto expositor é muito trabalhoso chegar ali, imagine para a equipe, né? Porque se montar uma barraquinha era todo aquele movimento, trabalho de um dia, imagine para a equipe para montar aquela estrutura toda. Então, realmente foram experiências muito boas e a gente começou a entender que o valor investido valia, sabe? A gente, no dia seguinte, muitas vezes a gente não... Tá, a gente preparava um estoque muito massa, mas o retorno vinha também depois, né? O retorno não é só ali naquele dia, o retorno vem acontecendo e tal. Esse daqui também é fruto de experiências que a gente vem fazendo com coloração de sabonetes. Eu tô querendo chegar num outro nicho da saboaria. Então, aqui foi uma experiência. As experiências também ficam aqui. Foi muito bom, sabe? Foi muito bom. A gente infelizmente não chegou tão cedo, mas quando a gente chegou, a gente curtiu muito, sempre esteve junto. E eu acho que a campanha é essencial. A feirinha ter acontecido online, deu pra ver o tamanho da estrutura que precisou ser montada. Eu fiquei, caraca, quanta câmera, quanto tudo. Eu fiquei assim, porque vocês mostraram um pouquinho dos bastidores e eu não tinha noção de como que essas lives estavam acontecendo. Então, vendo a live da feirinha, eu entendi o tamanho da produção que precisou para aquilo ali acontecer. Nesse momento, toda essa cena artística, né, também tá sofrendo muito com a pandemia, não tá conseguindo se apresentar. Então, essa grana, né, vindo para essa galera vai ser extremamente importante, eu não tenho dúvida. E eu fico imaginando o seguinte, se todo mundo que já foi curtir um show na Feirinha da Gambiarra, imagine se precisasse comprar um ingresso, né? Então, sempre foi de graça. Então, se todo mundo que ia lá pra curtir, pra se encontrar com os amigos, pra comer um lanche, pra comprar só aquele produto que já foi com aquele dinheiro contadinho pra isso, mas aquele espaço, né? Se todo mundo que compôs, que estava ali, conseguisse contribuir com pelo menos 20, com a cota mínima que seja, eu acho que o projeto já estaria, né, numa dimensão muito maior. Então, eu acho que todo mundo poderia pensar assim, né? Quantos domingos, né, eu passei no Inácio Barbosa, quantos domingos eu passei no Parque da Sementeira, curtindo com os meus amigos. Eu vou dar esse retorno hoje, sabe? Eu acho que o pensamento poderia ser esse e deve ser esse. Então, eu torço muito que as pessoas abram o olhar. E sem falar que eu fico imaginando o nível das consultorias, né? Tipo, vai ser um mês de consultoria para o empreendedor. Então, muitos empreendedores não têm acesso a isso, né? Não têm acesso a consultoria jurídica. Por exemplo, eu nunca tive acesso a consultoria jurídica. Consultoria de marketing. Hoje, se você aprende a vender online, a se comunicar... Vender não, a se comunicar online, né? Muitos empreendedores ainda não conseguem isso. E a ajuda financeira, com certeza, principalmente num momento como esse, salva demais, demais, demais. Então, o meu olhar para a campanha é que ela é extremamente amorosa, entendeu? E que se acontecer, e eu torço muito que aconteça, vai ser muito lindo, sabe? Eu acho que o resultado... Eu já imagino o anúncio dos resultados, sabe? Por exemplo, a marca tal que conseguiu tal coisa através disso. Então, se todo mundo contribuir um pouquinho, muita gente vai além. Porque, por exemplo, eu acho que assim como a Nefertiti, muitas empresas estão aí. Quando a gente cresce, a gente nunca cresce sozinho, né? Então, eu tenho certeza que esse tempo e esse dinheiro investido nessas 20 empresas não vai ter resultado só nessas 20 empresas. Eu acho que esse resultado vai muito além. Falo pela minha experiência, né? Dessa corrente que é a Nefertiti. A Nefertiti não sou eu sozinha. Tem algumas mulheres comigo. Então, o que eu ganho, elas ganham. Então, eu acho que o resultado vai ser muito além, sabe? Do que 20 empresas. Acho que vai alcançar muito mais pessoas.